E aí, galera do primeiro ano, tudo bem? Voltamos à nossa Física A, não é? E hoje, nossa aula 20 é falando sobre velocidade vetorial, tá bom? Muito importante frisar que nós trabalhamos na aula anterior sobre o que é uma grandeza escalar e uma vetorial, tá? A grandeza escalar, ela só tem a intensidade dela, tá? A grandeza vetorial, ela tem intensidade, direção, sentido, tá bom? Ela indica o quê? Um movimento. Tá bom? Bom, entre as grandezas vetoriais que nós conhecemos, nós temos quem? A nossa velocidade. Tá? A velocidade ela é uma grandeza vetorial muito importante. Por que ela é uma grandeza vetorial muito importante? Porque além dela indicar direção, sentido e intensidade, você pode observar que nós temos vários tipos de velocidade. E a velocidade, ela é o elemento que gera a nossa aceleração, se você vai ter essa aceleração ou não, bom, o tipo de movimento, a equação que você vai trabalhar, todas elas contêm uma velocidade, tá certo? Até a própria equação do espaço contém as suas velocidades, ou melhor, ela é um elemento primordial para que você possa entender essas diferenças entre escalar e vetorial, tá bom? Ela pode assumir os valores escalares dela, que é uma intensidade, e os valores vetoriais, tá bom? Vamos analisar como funciona? Bom, a velocidade, se você olhar para esse desenho, ela pode assumir um movimento retilíneo e um curvilíneo, que é o nosso chamado movimento circular. Então, por exemplo, no movimento retilíneo eu tenho dois tipos de movimento, que é o uniforme e o uniformemente variado. Aqui nós temos uma velocidade constante, aqui nós temos uma aceleração, a velocidade não é constante. Olha o que eu fiz para vocês aqui. Eu coloquei os valores escalar e vetorial, escalar e vetorial. Professor, como é que eu vou identificar? Você vai identificar olhando para o símbolo, para o vetor. Isso aqui é uma velocidade escalar, ele não tem um vetorzinho, ó. Aqui é a velocidade vetorial, ele já tem um vetor. Tem diferença das duas? Tem. Essa aqui ela indica só um valor, né? Uma intensidade. Essa velocidadezinha ela indica a intensidade, a direção e o sentido do movimento, ok? Muito importante, você não pode esquecer disso, tá certo? Bom, vamos analisar aqui no movimento uniforme. A velocidade escalar, ela é constante. Ah, professor, ela é constante porque o valor é único? Correto. E a vetorial, será que ela vai ser constante? Vamos lá, a vetorial ela tem intensidade, direção e sentido. Se o movimento é retilíneo, esse corpo ele vai manter a velocidade constante, ele vai ter a direção e o sentido constante também, que é o mesmo da trajetória, é a trajetória retilínea. Então aqui também vai ser constante, tá? Ou melhor, por mais que ele se movimente com velocidade, ele vai sempre se movimentar por uma linha. Tá? Ou melhor, todos os três elementos são constantes, tá certo? Lembre-se, o elemento vetorial ele tem três fatores: intensidade, direção e sentido, tá bom? E no movimento uniformemente variado, tá? Você pode observar que a velocidade ela é variável, ok? E a velocidade vetorial também é variável. Variável onde? Na intensidade. Ela vai sempre manter a mesma direção e o mesmo sentido da trajetória, não é? Nesse caso aqui, a trajetória, você pode observar que a direção é horizontal, o sentido para a direita, tá bom? Mesmo que esse corpinho acelere, tá bom? Ele vai ter a mesma direção e o mesmo sentido da trajetória. Então, a velocidade vetorial aqui, o que vai acontecer? Ela é variável. Ela é variável somente para a intensidade, tá? A intensidade. Como assim a intensidade? Só o valor dela que vai variar. Agora, a direção e o sentido vai ser sempre o mesmo, que no caso é o da trajetória. Tá? Essa bolinha, por mais que ela acelere, ela sempre vai ter a mesma direção, que é horizontal,
para a direita, que é o sentido, ok? Bom, e se o movimento for curvo? Será que isso acontece? Vamos analisar? Bom, o movimento curvilíneo, lógico, é um movimento circular. Então, isso vai mudar a todo instante. Se a velocidade, movimento uniforme circular, movimento uniformemente circular, tá bom? A velocidade escalar ela vai ser constante, porque é só escalar, a velocidade vai continuar sendo a mesma. Então, nós temos um valor constante, ok? E a vetorial? Ah, professor, a vetorial também é constante. Não. A vetorial ela vai variar, tá? Ela vai ser variável. Professor, ela vai ser variável em quê, cara? Ela vai ser variável para direção e sentido. Tá? A direção e o sentido dessa velocidade vai variar. Porque uma hora ela está aqui embaixo, ela está indo para a direita. Assim que essa bolinha subir, você pode observar que ela não vai mais para a direita, ela vai para cima. Tá? A direção já não é mais horizontal, a direção é vertical. Então, mesmo que a velocidade seja constante, tá? Vai variar a direção e o sentido. Bom? Professor, movimento circular acelerado. Essa velocidade escalar varia? Sim, ela vai variar. Então, ela é variável. Ela é variável em quê? No valor. Ou melhor, eu vou ter sempre várias velocidades, né? Porque o movimento é acelerado. Tá bom? E professor, e a velocidade vetorial? Ela vai ser o quê? Variável. Tá? Ela vai ser variável. Professor, ela vai ser variável em quê? Em tudo. Ela vai variar o valor dela, que é a intensidade, a direção e o sentido. Então, ela vai variar aqui em tudo. Tá bom? Todos os elementos ela vai ter que variar. Direção, sentido e intensidade. Tá bom? Bom, então, espero que vocês tenham entendido como funciona essa questão da velocidade. Ela pode se manter constante num item, mas ela pode variar no outro. Tá? Lembrando que a velocidade vetorial ela tem 3 itens que você tem que analisar. Tá? Ela não vai assumir valores negativos, então você precisa colocar no módulo. Todo elemento vetorial você precisa colocar no módulo, tá bom? Bom, agora eu vou resolver com vocês uma questão, primeira questão da apostila. Ela explica um pouquinho de como isso acontece, tá? Ela fala o seguinte, me acompanhe. Um avião percorre uma trajetória circular, horizontal, mantendo as indicações do seu velocímetro sempre em 200 km por hora. Então, para você analisar essa primeira questão, ela já é o quê? Um movimento circular uniforme. Bom, a velocidade aqui vai ter sempre a mesma intensidade. Tá? Aí fala o seguinte, o avião gasta 1 minuto para completar uma volta. Em um dado instante, que chamemos de tempo zero, a bússola do avião indica que ele se dirige para o norte, né? Na figura estão indicadas as posições do avião a cada 15 segundos. Complete a tabela a seguir. Nós temos uma tabelinha, né? Ela fala o seguinte, aqui no tempo zero, aqui é o tempo zero. Esse avião, ele tem a mesma velocidade, é 200 km por hora, ok? Professor, quem é a direção, quem é o sentido? Para não complicar muito, certo? Eu vou dizer que a direção é vertical, tá? Aqui no seu quadradinho aqui, ó, essa direção ela pode assumir outro nome também. Como aqui nós temos uma bússola, eu vou colocar essa direção como sendo norte-sul. Então, a minha direção aqui, ó, para não ser vertical, vou colocar norte-sul, tá? Porque a bússola não tem esse negócio de vertical e horizontal. Vou colocar aqui norte-sul, tá bom? Direção norte-sul.
Professor, posso colocar sul-norte? Pode, contanto que permaneça sul-norte. Eu vou colocar norte-sul. Não significa que ele está indo do norte para o sul, ou do sul para o norte. Isso é uma direção. É como se eu estivesse falando que ele está na vertical. Tá? Quem é o sentido? Aí sim. O sentido é para o norte. Porque o sentido é para onde o avião está indo. Nesse caso aqui, o avião está subindo para o norte, né? Você pode perceber que aqui é o nosso norte. Então, coloca assim, para o norte. Ok? Bom, lá no ponto 1, você vai especificar outro item. No ponto 1, quem é a velocidade dele? A velocidade continua sendo 200 km por hora. Tá bom? Professor, quem é a direção? Eu poderia falar que estaria na horizontal. Não vou falar isso. Vou sentir, aqui é leste-oeste, né? Vou colocar aqui, ó, direção leste-oeste. Ok? Nossa direção leste-oeste. Sempre vai ser leste-oeste, tá certo? Qual é o sentido? Tá? Você pode observar que ele está indo para onde? Para o oeste, tá? Tá aqui, ó, para o oeste. Tá aqui, leste-oeste, tá? Não se confunda. Então, esse aviãozinho está indo para oeste. Aqui, olha, no ponto 2, velocidade 2, você vai fazer a mesma coisa. Aqui, olha, a velocidade continua sendo 200, tá bom? A direção, professor. Como esse aviãozinho está descendo, eu vou dizer que é a direção norte-sul. Não vou falar sul-norte, porque senão eu mudo o nome da direção, não pode. Tá? É norte-sul, tá bom? Então, continua sendo norte-sul. Ok? Qual é o sentido? Aí sim, o sentido você vai exemplificar. O sentido aqui é para o sul. Esse aviãozinho está descendo para o sul, né? E no ponto 3, que é o nosso ponto final, tá bom? Você pode observar que esse aviãozinho, ele está assumindo o quê? A direção de cima, que no caso é o quê? A velocidade é a mesma. A direção continua sendo leste-oeste, não mude o nome, tá bom? Então, a minha direção continua sendo leste-oeste, ok? O sentido é para leste, tá bom? Então, vou colocar aqui, ó, para leste, ok? Você pode analisar que essa velocidade ela variou, não no sentido, não na intensidade, ela variou no sentido e na direção, tá bom? Ela teve 4 variações aqui, só que no sentido e na direção, ok? No valor, ela teve um único valor. Por quê? Porque o nosso movimento aqui é constante. A velocidade permanece a mesma em todo o trajeto, tá? Só que direção e sentido variam o tempo todo. É como eu falei para vocês aqui no movimento curvilíneo. Você pode observar que é variável tanto no uniforme quanto no acelerado, porque a direção e o sentido sempre vão variar. A cada momento que esse aviãozinho estiver num ponto, ele vai variando o sentido e a direção. Ele só não varia, nesse caso aqui, a intensidade, ok? Bom, eu fico por aqui com vocês, tá bom? Bons estudos, boas avaliações, tá? E nós retornamos dando continuidade nesse conteúdo, tá bom? Até encerrarmos nosso material e darmos início à nossa apostila 3, tá certo, pessoal? Um forte abraço e até a próxima aula.